Paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos estudar o livro de Abacuque, profeta menor, como nós estamos nos últimos tempos estudando cada um desses profetas. Hoje nós vamos ver, então, qual era essa época em que Abacuque estava vivendo, porque, como eu coloquei aqui no início, ó, Abacuque, o profeta questionador, ele vê muitas coisas acontecendo ali em Judá e ele questiona a Deus sobre aquelas coisas que aconteciam, como que Deus resolveria aquilo, né? Então ele exerceu o seu ministério ali quando os caldeus estava naquele período assim de grande ascensão. Eles tinham já vencido muitas nações, inclusive a Assíria tinha sido vencida e eles estavam agora vitoriosos, né? Todo ali pelo Oriente Médio. Era o final ali do século VII antes de Cristo. E foi esse período que o Abacuque escreveu foi um pouco antes da invasão, quando a Babilônia invadiu ali Judá, levando o povo cativo lá para a Babilônia. Mas por quê? Por que que eles foram levados lá para a Babilônia? Porque eles estavam em desobediência a Deus. O profeta, ele foi contemporâneo, nós vamos ver, de Jeremias e Sofonias ali durante o reinado do rei Joaquim, o rei de Judá, porque Israel, nesse período, ele já tinha desaparecido, vamos dizer, porque a Síria invadiu Israel e os venceu, né? E levou eles cativo para outras terras, outros lugares. E ficou só Judá. Só que Judá, mesmo tendo visto o que aconteceu com seus irmãos, eles não aprenderam a lição e continuaram nos seus pecados, nas suas idolatrias, nas suas mentiras, todas aquelas coisas que Deus tinha dito que eles eram um povo especial. Eles não podiam fazer igual aos que os demais povos faziam em sua volta, mas não adiantou, eles caíram nesses pecados. E agora Deus vai anunciar para o profeta que trará um grande mal contra Jerusalém e Judá. Isso deixa o profeta Abacuque muito abalado, porque o que Deus vai dizer para ele é tão terrível que ele não consegue entender. Então vamos ver o que foi que Deus falou. No primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1, está escrito: sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós já vimos que algumas traduções dizem peso, né? Em vez de sentença, que é a mesma coisa. O que é uma sentença? Sentença vem depois de um julgamento. Uma pessoa comete algum crime, alguma coisa, ele é julgado e no final vai ser lido a sentença para essa pessoa, ou inocentando, ou o culpando e dizendo o que vai lhe acontecer. Aqui é a mesma coisa. Deus dá essa sentença para o povo de Judá. E vamos ver, o livro ele vai denunciar as maldades de Jerusalém, as maldades que aquele povo estava praticando, denunciando a corrupção que estava generalizada na nação de Judá. E no capítulo 2 está escrito assim, quando
quando o Abacuque chega para o Senhor e pergunta para ele: até quando, Senhor? Eu vou clamar pedindo ajuda e tu não me escutarás? Eu vou gritar violência e tu não salvarás? Olha, esse versículo 2 ele nos mostra que Abacuque já vinha orando e pedindo uma solução para o Senhor. Não era de agora que ele vinha pedindo, ele já vinha pedindo há muito tempo, ele via o pecado que estava ali no povo, as maldades, e ele vinha perguntando para o Senhor. Agora chega num ponto que ele diz: mas até quando, Senhor? Eu vou clamar pedindo ajuda e tu não vai me escutar? Não vai me responder? Não vai dizer alguma coisa? Quantas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? É uma coisa assim mostrando ele como homem, os sentimentos dele, que é a mesma coisa de hoje, nossos sentimentos. E ele diz: eu vou gritar violência e tu não vai salvar este povo. Olha, a coisa está terrível. E ele continua na sua oração, ali no versículo 3, dizendo: por que razão, Senhor, tu me fazes ver tanta violência? Faz, me faz ver a iniquidade entre o teu povo. Por que, Senhor, tu estás tolerando a opressão que está havendo? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Não há litígios e surgem muitas discórdias. E ele continua: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, o ímpio que tinha dinheiro, ele comprava o juiz. E o julgamento saía a favor dele e contra aquela pessoa que não tinha condições de pagar um advogado. A mesma coisa como hoje acontece, não é mesmo? Não há justiça e os pobres estão oprimidos. E a corrupção estava generalizada naquele local. E Abacuque sofria ao ver isso que estava acontecendo. Então veio a resposta de Deus, no versículo 5. Vede dentre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, diz o Senhor para Abacuque, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Até Abacuque pensou: mas deve ser uma obra maravilhosa que Deus vai fazer. Deus responde à oração de Abacuque e fala para o profeta observar o que estava acontecendo em volta dele, nas outras nações, nos outros países ao redor. Pois a Babilônia havia derrotado a Síria e agora essa cidade, essa nação, a Babilônia, ela estava em ascensão. E Deus disse: presta atenção nisso que está acontecendo aí, Abacuque. Olha a agitação, as nações estão todas temerosas, agitadas, sem saber o que vai acontecer. Então o Senhor mostra ao profeta que as suas obras continuavam vivas e que algo novo iria acontecer. Olha, uma obra que vós não crereis, vocês vão ver, né? Quando vos for contada. Ah, que maravilha! Deve ser a solução para nós. Mas Deus continua e diz: porque eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Não era isso que Abacuque queria ouvir. Ele queria ouvir uma palavra de ânimo, de consolo, de solução para Judá. Mas o que Deus diz? Deus diz que está levantando os caldeus, os babilônios. E isso foi uma resposta que ele não queria, ele não esperava.
como, de que maneira que os caldeus iriam invadir Judá? Uma nação perversa como os caldeus seria usada para realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, mas Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, da maneira que quer. Deus é soberano e ele sabe como agir. Ele sabe até como, muitas vezes, castigar uma nação ou uma pessoa para que essa pessoa não se perca. Eles, aí Abacuque diz, Senhor, eles são pavorosos e terríveis. Fazem suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Como que tu vai usar um povo destes? E ele continua do versículo 8 até o 11. Eu coloquei só assim os pontos principais para não ficar muito longo. Abacuque continua mostrando para o Senhor, como se Deus não soubesse, não é mesmo? Mas na sua mente, eles quem, mas será que Deus não está sabendo quem é esse povo? Olha só, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, os seus cavaleiros são mais ferozes que os lobos. Eles voam como águia que se precipita para devorar. Eles vêm para fazer violência. Eles reúnem os cativos como areia. Eles zombam dos reis e zombam dos príncipes. Eles se riem de todas as fortalezas. E por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. Aí ele pergunta: mas é essa nação, Senhor, que tu queres, essa nação tão perversa, que tu queres usar contra Judá para julgar o seu povo? Olha o horror que é, que maldade que eles cometem. Então ele fica perplexo com a resposta de Deus. E ficaria mesmo, né? Nós também ficaríamos. Como que vai usar uma pessoa pior que nós para nos castigar? Mas Deus tem os seus propósitos. Do versículo 12 ao 17, então, não está todo aqui, mas os irmãos depois vão ler. E então Abacuque se volta para o Senhor e diz: não és tu, Senhor, desde sempre, o meu Deus, o meu santo? Aí Abacuque diz assim: não, Senhor, não, nós de maneira nenhuma, nós não morreremos. Ele está crente que vai haver uma outra maneira, mas nós não vamos morrer nas mãos desses babilônios. Não. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar o juízo contra nós. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a maldade tu não podes contemplar. Por que, pois, tu toleras os traidores e te calas quando o ímpio mata aquele que é mais justo do que ele? Ele está vendo que se o caldeu se invadir, ele vai matar muita gente ali. Mas como, Senhor, tu estás fazendo dessa forma? Aí ele para e pensa: olha, Senhor, eu não estou entendendo. É que nem o Daniel. Os irmãos lembram, né? No livro de Daniel, lá no capítulo 12, que é o último capítulo, quando Daniel escreve tudo, todas aquelas visões, tudo, mas lá no final é incrível que Daniel diz para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada. Aí o que Deus diz para ele? Fica tranquilo, Daniel, fica calmo. Não é para te entender mesmo, que nem é para o teu tempo. Sela o livro e fica tranquilo. Aqui, o Abacuque diz: tá bem, Senhor, tá bem. Eu vou ficar na torre de vigia, vou ficar na fortaleza, eu vou ficar vigiando para ver o que tu vais me dizer e que resposta eu terei à minha queixa.
Que lição para nós, irmão, que é tão difícil para a gente esperar. Quando a gente ora, a gente quer uma resposta muito rápida. E às vezes passam anos, anos, um ano, 5, 10, 20, 30, e a resposta não vem. E aí, como é difícil a gente ficar na torre de vigia, como Abacuque disse que iria ficar. Vou ficar na fortaleza, vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta vai me dar. Abacuque, então, tirou um tempo para se separar dos outros e aquietar a sua própria alma, para que pudesse esperar e ouvir a resposta de Deus. Olha que ensinamento. Ele ficou sozinho, às vezes nós precisamos também disso, né? Orou ao Senhor, falou sobre os seus problemas para o Senhor, não adianta contar para os outros, tem que contar para o Senhor. Ele ficou esperando uma resposta e deu tempo para Deus falar. Aqui eu deveria ter posto assim, e deu tempo para ele mesmo esperar o tempo da resposta de Deus. Que Deus, seu tempo é todo o tempo, mas ele tinha que dar um tempo para esperar ouvir a resposta de Deus. Aí a resposta de Deus veio, e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que era para escrever não era isso aqui. Isso aqui é o versículo que está escrito numa tábua, que eu tirei da internet, mas é a visão, que não diz ali qual era a visão que podia ser escrita numa tábua bem grande, com letras bem grandes, para quem correndo passasse ouvisse aquilo. Mas eu imagino que devia ser: se prepare, os caldeus vão invadir a nossa terra, se arrependam. Alguma coisa nesse sentido devia estar escrito assim, em letras bem grandes, para que todos vissem, aquele que mesmo que passassem rapidamente. E a mesma coisa para nós hoje. Nós temos que falar, queridos, falar sobre a visão que Deus nos deu. Mas que visão que Deus nos deu? Deus nos deu a oportunidade de conhecermos a visão do final dos tempos, do que vai acontecer daqui a pouquinho, do arrebatamento da igreja que está às portas de tudo que vai acontecer para aquele que não aceitar, dos ais que vão acontecer. Isso nós temos que ter em nosso coração e anunciar de todas as maneiras possíveis. Aí ele diz no versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Tinha um tempo determinado para eles ali. E há um tempo também determinado neste versículo que veio em todas essas épocas, chegou até nós e vai até o final dos tempos. A palavra de Deus, ela se cumpre. Palavra por palavra, ela se cumpre. Glória a Deus por isso. E nós assim cremos. E no versículo 4, então, vem aquela frase assim, que é aquela que a gente se firma: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Nós conhecemos na vida de Lutero que ele buscava Deus, ele não tinha paz, e ele lendo a palavra, e lendo, aí um dia ele se deparou com essa palavra, né? O justo viverá da fé. E ali, naquele momento, a sua mente se abriu e ele entendeu que não era pelas obras, não era por nada que a pessoa pudesse fazer, mas era pela fé.
Gálatas 3:11, o apóstolo Paulo escreveu para eles: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Às vezes a pessoa quer se justificar, eu sou tão bom, eu nunca matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu não minto, eu tenho uma vida bem tranquila, eu sou muito bom, mas não adianta, não adianta. O justo vai viver pela fé. Fé no quê? Fé na obra expiatória de Jesus Cristo, só aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, que ele vai ser justificado. Então, ele vai viver pela fé. Romanos 1,17 diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. E vamos nos apegar nesta palavra. E quando ele estava, Abacuque estava falando com Deus como que aquele povo tão terrível, os caldeus viriam contra eles, Deus disse: não te preocupa, eles vão ganhar o deles também, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Os caldeus vão colher também toda a sua maldade. E aí ele fala para Abacuque sobre 5 ais que vão acontecer contra os caldeus, que Abacuque escreve, então, neste capítulo 2, como está dividida a Bíblia, não é? Então, 5 ais sobre os caldeus, contra os caldeus. O primeiro ai é ai dos gananciosos. O versículo diz assim: ai daquele que eu multiplico que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. O ganancioso, ele pode ter muito. Ele pode ser uma pessoa rica, com um grande salário, com uma herança imensa, com carros, com projeção, mas ele nada se satisfaz. Ele quer mais, mais e mais. Ele não se importa que o pobre esteja passando fome e necessidade, ele quer para si. Ele é uma ganância tão grande que ninguém tem valor para ele. Só que ele esquece de uma coisa muito importante, que ele tem tudo isso, mas no dia que ele morrer, ele vai perder a sua alma, porque não é a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua posição que vai salvá-lo, mas sim é Jesus Cristo. E ele não teve tempo para o Senhor, ele só pensou nos seus bens e vai perder a sua alma. O segundo ai dos desonestos. Tá, no capítulo 2, versículo 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aparentemente, olha ali, ó, acima da mesa, eles estão dando as mãos, confirmando aquele tratado, muito bem, mas por baixo eles estão subornando um ao outro. Ai dos desonestos. Irmãos, a nossa vida tem que ser pura. O Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele não está dizendo se for possível, sede santos. Ele está dando uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Deus tem que viver em santidade na presença do Senhor. Então, a desonestidade, nem pensar. A mentira, nem pensar, o roubo, o suborno, meu Deus, isso aí entre nós não pode existir. E esses que assim fazem, eles vão colher o que plantaram. Terceiro ai dos violentos. E aí a pessoa pensa, isso aí era naquele tempo, quando os reis, com grande violência,
invadiam as demais nações e matavam a todos e tudo mais. Não, é para os nossos dias, né? Quando diz o versículo, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. É para os nossos dias também. As pessoas estão querendo derrubar os demais povos. Nós não vemos tantas guerras por aí, irmãos. E essas guerras vão aumentar mais e mais. Não pensa, não. Às vezes a pessoa, quando inicia o ano, diz assim: esse próximo ano vai melhorar. Não vai melhorar, porque o homem não melhora. Só vai piorar, porque nós estamos no final dos tempos e o inimigo cada vez tenta ganhar mais e mais pessoas para o seu reino. Mas nós temos que fazer o contrário, anunciar a palavra de Deus para ganharmos almas para Cristo, para que sejam salvas. Ai dos violentos e ai dos bêbados. Lá no final, no Apocalipse, repete isso, diz que os bêbados não entrarão nos céus. E aqui, o Abacuque já está dizendo a mesma coisa. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu ódio e embebedas para ver a sua nudez. Aqui está falando tanto sobre o bêbado como aquele que dá a bebida para a pessoa se embebedar. Ai deles! Porque quando diz assim, para ver a sua nudez, não é a sua nudez, a pessoa sem roupa, que ficou sem roupa, ficou nu. Não, é a sua nudez interior. Porque um bêbado, ele se desnuda na frente dos outros, ele perde totalmente a vergonha, ele conta coisas íntimas suas que depois ele vai se envergonhar quando ele ficar sóbrio. O bêbado, ele não tem noção do que está fazendo. E ai do bêbado, e ai daquele também que vende bebida, que está trabalhando para levar outros para o mal, não só bebida, como drogas e todas as coisas. Ai dessas pessoas, o Senhor diz, porque eles ganharão também, a justiça vai cair sobre eles, né? E o quinto ai dos idólatras. Isso aqui o Senhor fala lá do início da Bíblia até o final, contra a idolatria. Lá no Apocalipse também diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Eu fico muito impressionada com a idolatria, sabe, irmão? Olha esse versículo aqui. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Para que serve a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e diz à pedra muda, levante-se. Pode, por acaso, o ídolo ensinar? Eis que ele está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego algum. Olha só, uma pessoa, qualquer ídolo, os ídolos do mundo inteirinho, de qualquer nação, de qualquer ideologia, de qualquer crença, todos eles são feitos por mãos humanas. E por acaso um homem pode fazer um Deus que lhe responda? Que faça alguma coisa por si? Olha aqui, para que serve o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? Então o homem pega o ouro, a prata, uma madeira, uma pedra, não importa o que seja, e molda aquele ídolo, aquele Deus, né? Aí depois que ele está pronto, ele põe num pedestal e ele mesmo se ajoelha na frente daquele ídolo e diz: é o meu Deus. Lembram do povo quando saiu do Egito, o povo hebreu, quando Moisés subiu até o monte, demorou para voltar, e o povo pediu para Arão:
faça-nos um Deus, porque aquele homem, o Moisés, nós nem sabemos mais o que aconteceu com ele. Só 40 dias fazia. Agora, faça-nos um Deus. Imagina como que alguém vai fazer um Deus? Mas Arão fez, pediu ouro, fez, fundiu o bezerro, aí diz para o povo: eis aí o Deus que vos tirou da terra do Egito. Mas, meu Senhor, da onde que um ídolo, uma imagem feita por mãos humanas faria alguma coisa para salvar alguém? Para mim é incompreensível, meus amados, é incompreensível a idolatria. Aí no versículo 14 ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Este versículo, para mim, ele me coloca assim, ó, lá no final dos tempos, quando, depois do arrebatamento que Jesus vai nos levar, vamos estar com ele aqueles 7 anos, aqui vai estar, vai acontecer a grande tribulação. Os hebreus, os judeus não conseguiram entender que Jesus era o Messias, mas depois de 7 anos Jesus vem com o seu povo e ali os hebreus vão conseguir entender que Jesus era o seu Messias e vão aceitar a Jesus, graças a Deus por isso, e vão aceitar Jesus como seu Messias. E Jesus vai reinar aqui por 1000 anos. E ali diz que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Nós ainda vamos estudar isso quando estudarmos o livro de Zacarias, nós vamos ainda estudar outros livros para explicar-nos bem este assunto. Mas a glória, imagina a glória do Senhor, o conhecimento do Senhor no mundo inteiro. Meu Senhor, este pouquinho que nós sentimos, irmão, já é maravilhoso, mesmo com todas as lutas, as provações que nós temos, mas a presença de Deus em nossas vidas é algo assim indescritível. Imagina no mundo inteiro quando isso acontecer. Glória a Jesus. E no versículo 20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Está lá. Cale-se diante dele toda a terra. É Deus, é Deus, é Deus e é só Deus. Não adianta as nossas palavras, a palavra dos homens, é Deus. Glória a Jesus por isso, quando nós podemos entender e aceitar. E agora ele vai passar para o capítulo 3, que é o último capítulo, né? Que Abacuque tem apenas 3 capítulos. E vai fazer esse pedido maravilhoso no versículo 2, que é: aviva, ó Senhor, a tua obra. E como precisamos disso em nosso tempo. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvir. Não, nós precisamos ouvir. Às vezes a gente não tem tempo de ouvir o Senhor. A gente corre tanto, faz tanta coisa, mas diz que nós temos que ouvir. Como ouvir? Porque o ouvir da palavra de Deus, diz que ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir. Ah, mas eu já conheço. Não, nós temos que diariamente estar ouvindo a palavra de Deus, sozinhos, lendo a palavra, indo aos cultos, ouvindo as mensagens maravilhosas que os irmãos pregam, isso vai nos alimentando. E mais uma coisa: temer, não ter medo, temer a Deus. Só ouvir e sair, continuar fazendo a mesma coisa, não. Temer a Deus e procurar estar dentro da sua vontade. Aí ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Agora ele faz um pedido. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Irmãos, só ele viu, ele sentiu, ele sabia que somente com um grande avivamento no meio do povo é que poderia haver uma solução daquele povo não ser levado cativo. Mas esse pedido, ele valeu para eles lá e valeu para sempre, até para os nossos dias.
Aviva, ó Senhor, a tua obra. Avivamento, nós temos que entender que não é grito, gritaria, pulos e tantas coisas às vezes que acontecem e a gente diz, ai, que avivamento, mas sai de lá e continua igual. Que avivamento é esse? O avivamento, ele traz arrependimento. O verdadeiro avivamento traz nova vida para todos que participam deste avivamento. O avivamento, o verdadeiro avivamento, traz salvação de almas. E ele não se restringe apenas ali dentro da igreja. Ai, que avivamento maravilhoso! Não, o avivamento, ele sai das quatro paredes, porque a pessoa avivada, ela não consegue ficar quieta. Quando Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam exatamente o que seria, não é mesmo? Só que eles obedeceram, os discípulos obedeceram, ficaram ali, ficaram orando, ficaram reunidos, até que desceu o Espírito Santo, e todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E ali aconteceu o maior avivamento que podia ter acontecido nesta terra, porque só naquele dia, na pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, dali a pouco diz que 5.000 almas, e sem parar se convertiam, e todos, não foi só Pedro, todos saíram e começaram a testificar de Cristo por onde quer que eles andavam, e de tal maneira que as multidões aceitavam a Jesus. Quando eles foram perseguidos, e foram para outros lugares, porque Jesus tinha dito, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, ali como eles estavam, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram no início só em Jerusalém, mas não era só para eles. Eles tinham que ir também em toda a Judéia, e eles tinham que ir até lá em Samaria e depois para os confins da terra. E o que teve que vir? Veio a perseguição, onde eles saíram pelo mundo todo anunciando a Jesus Cristo. Por quê? Porque veio o avivamento. O crente avivado, queridos, ele não consegue ficar quieto. Ele, quando tem uma oportunidade de conversar com alguém, ele vai falar de Jesus. Faz parte da vida dele, faz parte do seu dia a dia falar dessa coisa tão gloriosa que é ter Jesus Cristo, e que possamos realmente sermos avivados, mas aquele avivamento lá profundo de mudança total de vida. E no final do versículo ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. E realmente, não, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós vamos agora para o versículo 17 e 18, que a gente ouve muito pregar sobre este versículo, é quando não há mais isso, não há mais aquilo, mas eu vou confiar no Senhor, né? Eu coloquei assim, ó, aí o Abacuque que está falando com Deus, e ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Senhor, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ainda que nos currais não haja mais gado. Ou seja, porque Deus disse que viria essa destruição, né? Aí ele diz, Senhor, mesmo que aconteça tudo isto no nosso meio, mesmo que nós fiquemos sem nada, o campo não produza, não haja mais alimento, não haja mais gado, não tem mais ovelha, não tem mais nada, mesmo que a gente fique sem nada, Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa,
Eu, todavia, me alegrarei em ti, meu Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ai, que ensinamento. Será que nós podemos dizer a mesma coisa, irmão? Ou nós estamos nos exultando, nos alegrando quando tudo está bom, quando temos emprego, temos a nossa casa, e está tudo em paz. Quando tudo perder. O que Jó disse quando perdeu tudo? E até os filhos ele perdeu. Mas eu vou continuar adorando ao meu Deus. Deus sabe o porquê. Eu te louvarei, Senhor. Que lição para nós, queridos, que lição. Eu me emociono muito. Este versículo é algo assim incrível, incrível, que possamos adorar o Senhor em todas as situações. E o último versículo, então, aqui de Abacuque. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ele me faz andar nas minhas alturas. Nós não andamos mais neste mundo, irmão. Nós somos deste mundo. Nós estamos vivendo neste mundo. Como Jesus disse quando orou por nós, ele disse: meu Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas os livra do mal. Nós estamos ainda vivendo aqui. Só que nós andamos nas alturas com Deus. Nós andamos em outra dimensão com Deus. Nossos pés não estão aqui no pecado. Nós deixamos as coisas deste mundo e agora nós estamos andando como Deus quer que nós andemos. E Ele nos ajuda a andar nessas alturas espirituais e sentirmos a Sua presença em cada dia da nossa vida. Ah, meus queridos, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que possamos fazer um renovo da nossa vida e dizer: aviva a minha alma, Senhor. Eu preciso de um avivamento. Que Deus abençoe ricamente a cada um.